Se fosse pra mudar um hábito dela, qual você mudaria? Deixar de ser preguiçosa. Preguiçosa! Tu acorda que horas pra trabalhar? Não trabalho não, porra! Preguiçosa pra cara. Eu acordo 10 horas da manhã mesmo e você me acostumou assim, agora você vai ter que aturar até o fim. Quis dar uma de provedor, agora segura aí. Respeito o provedor, isso é raridade. Exatamente, e continue assim mesmo. Ah, isso é a esposa troféu. Exatamente isso. Mas olha só, as pessoas acham que essa aqui é a vida fácil. Você tem que gerir uma casa para que ele vá trabalhar. E uma criança de 2 anos, né? Cuida da casa, mantém tudo limpo e organizado. Isso dá muito trabalho. Mais ou menos. A casa tá uma zona. A louça deve estar chegando na janela já. Mentira! Mentira! Mentira, lá em casa tem a menina que arruma, não tem nada disso não. Para de história. Toparia ser esposa troféu? Não, eu gosto de trabalhar. Gosta de trabalhar? Não. Qual que foi o truque que você falou pra ela assim, vou te deixar em casa, fica de boa que eu banco? Eu nunca falei isso, não.